Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal para mais uma aula. Já separaram o material para acompanhar a aula? Caderno, livro, caneta, lápis, borracha? Sim? Ótimo, então. Vamos selecionar e preparar um local para ser a nossa sala de aula particular. Vocês podem acompanhar as aulas sentados num sofá. Pode separar uma mesinha que possa ser carregada. Ou escolher a cozinha, caso você precise de uma mesa maior. Enfim, o lugar você escolhe. Evite apenas assistirem deitados à cama, para não adormecerem no meio da aula. E lembre-se da água. Ela é essencial para vocês se manterem atentos até o término da aula. E ao término desta aula, lembrem, assinem nosso canal. E ativem as notificações para receberem todas as aulas. Compartilhem essa aula, sejamos solidários, fraternos e caridosos com o nosso próximo. Obrigado. Nos vemos durante a aula. Bons estudos. Olá a todas, olá a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Bem, vocês já devem ter acompanhado várias vezes a nossa abertura. Então eu volto aqui a reforçar a importância de seguir à risca todas essas orientações que são dadas durante a abertura para que vocês possam acompanhar a aula de forma tranquila, harmonizada, até o seu final. E por falar em final, olha que tema interessante esse que eu estou trazendo para vocês, hein? Lei da oferta e lei da procura. Quem é que já ouviu falar nessas duas leis? Coloca aí no chat. Quero ouvir vocês, quero ver se vocês já conhecem. Se vocês já ouviram falar e se vocês praticam, né? Porque é importante, toda lei, né? Dizem que deve ser seguida. Vocês seguem essa lei? Já pararam para pensar sobre ela? Sobre elas, né? São duas leis? Ainda não? Não sabe se seguem? Ah, tem gente que segue. Muito bem, não se preocupe que ninguém vai ser punido por não cumprir essa lei. Mas vocês vão ver que ela está mais presente no dia a dia de vocês do que vocês imaginam. Então vamos ver um pouquinho sobre o que se trata a lei da oferta e da procura. Para começo de conversa, antes de falarmos qualquer coisa, lembro a vocês que nós utilizamos o livro Sociologia em Movimento como referência para a preparação dessas aulas. Então, você que tem um livro, ou vai aguardar até o final da aula para receber as páginas do livro que nós estamos utilizando, as páginas são 264, 265 e 266. Então, você que está aí, está com o livro em mãos, pode pegar o livro, pode abrir essas páginas e começar a acompanhar. Caso contrário, aguarde que daqui a pouquinho, ao final da aula, nós vamos estar disponibilizando para vocês essas páginas. Mas então, voltando aqui para a questão da lei da oferta e lei da procura. Para refletirmos sobre oferta e procura, que também é chamada de demanda, precisamos ter em mente que estamos tratando de uma ciência chamada economia. Sim, a lei da oferta e da procura é uma lei que pertence à ciência e economia. Agora, que economia é essa? É aquela que eu não guardo o dinheiro para dar durante o mês? Ou é aquela que eu guardo o dinheiro durante o mês? Para chegar no final do mês eu ter algum ainda? Nada disso, gente. Não. Não quer dizer com guardar dinheiro. Essa economia que nós estamos falando é a economia que mede as condições de crescimento ou de decrescimento de um determinado país dentro de uma série de fatores que são analisados. Então, é uma ciência, é uma área de conhecimento e cada um de vocês, ao terminar o ensino médio, vão poder fazer aí no Enem uma escolha por se formarem economistas. Mas aqui a gente não veio falar dos economistas, nós aqui viemos falar sobre a lei da oferta e da procura. Então, nas economias de mercado, a produção e a distribuição de mercadorias são idealmente reguladas pela lei da oferta e da procura.
E sua eficiência é responsável pelo crescimento econômico. Então aqui já tem uma informação crucial para que a gente possa já, nas próximas telas, nos próximos slides, já ter compreensão do que se trata a lei da oferta e da procura, que é a regulação. A lei da oferta e da procura são regras estabelecidas por quem compra e por quem vende. Mas, basicamente, quem compra e quem vende não vê as regras, ele apenas segue as regras. Como que isso acontece? A partir do momento que eu, que sou um vendedor, tenho mais produtos do que compradores. Ou eu, comprador, tenho menos dinheiro do que o preço que está sendo oferecido pelos vendedores. Aí sim a gente vai começar a entender como que se cresce economicamente. Como que um país como o nosso pode, de repente, sair de uma condição de subdesenvolvimento a uma condição de desenvolvimento. Está associado também à interpretação dessa lei da oferta e da procura. Bem, professor, então quer dizer que quanto mais eu tenho, mais eu posso comprar, é isso? Ou quanto menos tem para se vender, maior é o preço? É mais ou menos isso. Mas não exatamente, porque você ainda cometeu um equívoco. O equívoco está na sua perspectiva, porque o conceito de progresso é avaliado pelo aumento de produção de riquezas, não é verdade? Como é que você sabe que você está progredindo? Quando você começa a ter acesso a mais recursos. E isso nós chamamos de riqueza. Nem sempre riqueza quer dizer que você tem que ter dinheiro no banco. Riqueza pode ser acesso a uma série de recursos que passam a estar disponíveis para você fazer uso. E na medida que você tem acesso cada vez mais, ou cada vez mais intensamente a determinados recursos, mais rica é a sua vida. E mesmo que você não tenha dinheiro. Por exemplo, se você estuda numa escola pública, e essa escola pública tem toda uma infraestrutura de biblioteca, de laboratório de informática, de quadra esportiva, de até mesmo consultório médico, de uma boa refeição, de um cardápio equilibrado. Bem, você vai estar tendo acesso a uma série de recursos que você não vai tirar dinheiro do bolso para isso. E, em compensação, você vai estar melhorando, você vai estar rico, porque você vai poder estudar melhor, você vai poder fazer pesquisas mais aprofundadas, você vai poder dedicar o seu tempo aos estudos sem se preocupar com alimentação, sem se preocupar com questões como ir numa outra biblioteca para buscar um livro para fazer uma pesquisa, sem se preocupar se tem internet na sua casa ou não, porque a escola vai estar fornecendo o acesso à internet. E assim vai. Tá? Então a riqueza, a produção de riqueza não está associada necessariamente ao acúmulo de dinheiro, moeda, propriamente dita. Para os economistas, o mercado funcionaria de forma independente das instituições responsáveis pela coesão social e pelo bem-estar dos indivíduos. O que isso significa? Que quando eu me formo em economista, a coisa que eu mais quero é ver tudo aquilo que eu colocar a mão progredir. Ou seja, se eu for trabalhar numa empresa, eu quero ver essa empresa crescendo, progredindo, aumentando suas riquezas. Se eu for trabalhar para um país, eu quero ver esse país crescendo, aumentando suas riquezas. E isso independe das necessidades daqueles que não têm muito acesso aos recursos. Então, os economistas, dentro desse olhar da lei da oferta e da procura, não estão muito preocupados com coesão social ou bem-estar dos indivíduos. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, ninguém vai morrer por isso, ninguém vai sofrer por isso. Então, a lei da oferta e da procura, que também é conhecida por demanda, busca estabilizar a procura e a oferta de um determinado bem ou serviço. Oferta é a quantidade do produto disponível em mercado, enquanto procura é o interesse existente em relação ao mesmo. Vamos imaginar, eu moro no deserto do Saara. No deserto do Saara só existe, para tudo que é lugar, porque eu olho, areia. Aí eu tenho uma brilhante ideia. Vou vender areia no deserto. Olha que legal, né? Tem muita quantidade de areia. Está disponível areia para tudo que é canto. Então eu vou vender areia. Só esqueci de uma coisa. Quem é que vai comprar areia no deserto? Se todo mundo ali tem acesso à mesma areia, a areia vai estar com um preço muito baixo.
Então não vai ser satisfatório vender areia no deserto, porque o preço vai estar tão baixo que não vai estar valendo nada a areia. Não vai ter interesse das pessoas em comprar areia. Então, oferta tem a ver com quantidade, procura tem a ver com interesse. Até aqui tudo bem? Oferta tem a ver com quantidade, procura tem a ver com interesse em comprar aquilo que está sendo disponibilizado. Ótimo. Então, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Que a oferta depende do preço, da quantidade, da tecnologia utilizada na fabricação, entre outras coisas relacionadas aos produtos e serviços. O que isso significa? Que enquanto a oferta está associado a uma série de variáveis que não é apenas o preço, que muita gente se engana. Tem um produto em oferta. O que é o produto em oferta? É um produto com preço baixo. Mas nem sempre aquele preço é baixo o suficiente para que eu possa querer comprar. Por quê? Eu tenho um produto em preço baixo, mas que está com pouca quantidade. Então, na medida que está pouca quantidade, ele ou acaba rápido, ou aquela pessoa ou aquele mercado que está vendendo aquele produto vai perceber que tem muita gente querendo comprar e vai aumentar o preço. É essa a regulação, é uma regra básica da economia. Maior a oferta, menor é a procura. Menor a oferta, maior é a procura. Então, uma está associada à outra. Então, a procura é influenciada pela preferência do consumidor final. A compatibilidade entre preço e qualidade e facilidade de compra do produto. Não adianta eu vender, por exemplo, vou pegar um smartphone, desses mais modernos que existem. Pega esse smartphone e vou colocar um preço que qualquer pessoa pode comprar. R$10 no smartphone mais sofisticado que existe. Só que esse smartphone a R$10 vai estar sendo vendido no Everest, lá no pico do Everest. Pergunto a vocês, quantas pessoas vão conseguir comprar esse smartphone? Tá fácil a compra do produto? Não tá, ele está com uma boa oferta, mas eu não consigo comprar, porque está lá no pico do Everest, o pico mais alto e gelado. Então só pessoas muito especiais vão conseguir acessar essa oferta. Entendem? Então, especial do ponto de vista do treinamento mesmo para subir no pico do Everest. Compreende? Então, oferta e procura tem que ter, sim, uma relação, mas uma tem que estar compatível à outra. Senão, não adianta você ter um preço muito baixo e mais um produto que não tem interesse de ninguém, ou ter um preço muito alto, que tem muita gente interessada, mas que não vai vender, porque essas pessoas que estão interessadas não têm os recursos financeiros para poder comprar. Um pouquinho de aguinha, olha a água, importante, já falei com vocês, sempre bebam água durante a aula. Se eu não beber água, a voz vai embora. Então pode-se dizer que o preço de algo é determinado pelo próprio consumidor, pois quando esses passam a buscar mais um produto qualquer, o produtor eleva o seu preço, fazendo com que o consumidor pague mais se deseja adquirir o mesmo. Essa é uma matemática básica. Se todos os consumidores tivessem compreensão disso, não existiria produtos caros ou com ofertas muito menores do que são apresentados. Porque se nós é que regulamos o preço através do nosso interesse em comprar, basta eu olhar para o produto. Eu quero o produto, mas ele está caro, eu não compro. Se todo mundo fizer a mesma coisa, aquele produto vai ser obrigado a baixar de preço, ou seja, o produtor, o vendedor vai ter que abaixar o preço, até chegar a um nível que os consumidores que têm interesse naquele produto achem que vale a pena. E o que é eu achar que vale a pena? Aí vai depender de cada consumidor. Mas o básico seria, o valer a pena é aquele que está proporcional a o valor da produção daquela mercadoria, com uma taxa de lucro adequada, que não vai transformar ninguém em milionário da noite para o dia. Taxa de lucro equivalente ao quanto que a pessoa teve
que trabalhar para poder produzir aquela mercadoria ou aquele objeto. Entende como é que é importante compreender a lei da oferta e da procura? Porque ela vai nos mostrando como que nós somos responsáveis também pelos aumentos de preço e pelas diferentes formas de redução salarial que muitos de nós brasileiros acabamos passando. Porque eu ganho o salário X, mas eu estou disposto a pagar Y mais B ao quadrado por adquirir um produto. E aí eu acabo pegando o meu X e diminuindo drasticamente, porque eu quero comprar aquele produto. Às vezes eu nem estou precisando tanto dele, mas por vaidade eu acabo comprando. Então pensem, se cada um de nós passar a ter consciência do quanto que nós podemos interferir no progresso, porque a lei da oferta e da procura tem a ver com o progresso da economia do nosso país, provavelmente nosso país vai se tornar um país grande em pouco tempo. Em contrapartida, quando um produto não é mais procurado, o produtor é estimulado a deixar de produzi-lo, para que não tenha despesas em relação à oferta sem demanda, que é a mesma coisa que procura. Então, quando ninguém quer comprar, ele acaba parando de produzir. É uma lógica que ele faz. Em alguns casos, ele abaixa o preço, e outros preferem parar de produzir. Até aqui estão acompanhando? Lembrem-se, os canais de comunicação que nós temos estão abertos para vocês mandarem suas perguntas, seus comentários, suas interpretações. Fiquem à vontade, não fiquem acanhados e acanhadas. Mandem suas perguntas, ainda mais sobre um assunto tão importante, tão relevante para o nosso cotidiano. Mesmo vocês que ainda não estão trabalhando, ainda não têm profissão, porque estão no ensino médio, ainda estão no início de uma trajetória, pensar lá na frente, quando vocês se tornarem efetivamente consumidores que vão estar gerando riqueza através da sua força de trabalho, vocês, se tiverem consciência agora, poderão mudar em muito a perspectiva econômica, financeira, futura de cada um de vocês. Pensem nisso, tá? Então vamos lá. Continuando, o preço de um bem ou serviço é fixado levando em consideração a relação entre a procura e a necessidade do consumidor final. Essa palavra necessidade é fundamental. Devemos sim consumir coisas, mas consumir coisas que nós temos de fato necessidade. Porque a partir do momento que a gente compra supérfluos, compramos por vaidade, compramos para aparecer ou se destacar no meio da multidão, nesse momento a gente vai estar deixando a lei da oferta e da procura nos dominar, ao invés de nós dominarmos ela. Nós, ao invés de influenciarmos a queda do preço, nós vamos estar influenciando o aumento do preço e ainda vamos estar achando que o preço está adequado. Vocês que acompanham seus pais no mercado, observem. Às vezes o produto está lá no supermercado, paradinho, ninguém está querendo comprar. Basta alguém começar a querer comprar, no mês seguinte, aquele produto aumenta de preço. E é o mesmo produto que tinha no mês anterior. Ele só aumentou de preço, mas o produto continua com a mesma data de validade, ele foi colocado ali um mês atrás, e quem ganha é aquele que vende, que é o supermercado. Então pensem nisso, tá? Os fatores que influenciam o consumidor final a procurar um determinado produto são as necessidades em relação ao mesmo, o poder de compra, a concorrência, a qualidade e a satisfação do cliente, entre outros. Então, mais uma vez, estou martelando essa tecla para vocês refletirem. Quem compra somos nós. Logo, quem compra influencia o aumento ou a queda do preço. É essa a questão básica da lei da oferta e da lei da procura. Nós, através da nossa necessidade, nossos interesses, somos os responsáveis pela redução ou aumento de preço de qualquer produto. Lembrando que a concorrência também auxilia, a qualidade também auxilia, para ter mais oferta ou para ter mais procura. Entretanto, se você reunir muita concorrência, tiver muita gente vendendo o mesmo produto, qualidade em todos, nós vamos começar a entrar no mundo perfeito, em que os preços vão reduzir e você vai ter acesso a vários produtos de ótima qualidade e que vão lhes deixar muito satisfeitos.
Compreendem? Já viveram essa experiência? Já deixaram de comprar alguma coisa porque perceberam que ela estava muito cara e depois voltou lá e comprou aquela mesma coisa 50%, 70% mais barato? Que é mais ou menos o que eles fazem com a Black Friday. Que são os mesmos produtos que daqui a uma semana vão estar sendo vendidos com o dobro do preço. Mas por que estão vendendo a preço baixo? Reflitam. Por que não fica o Black Friday o tempo todo e um dia com preço alto? Seria a lógica, né? Diminuiu a quantidade, vendeu quase tudo, aí aquela última peça fica mais cara. Aí isso seria a lógica da lei da oferta e procura. Comentem, mandem aí seus comentários a respeito disso. Já viveram uma experiência de comprar algo ou de esperar algo para baixar o preço, mesmo que você tivesse interesse em comprar? Quem teve, meus parabéns, é isso aí, já está no caminho adequado para ser um economista e também para ter progresso na sua vida financeira e econômica. É chegada a hora, já que estamos todos conversados, já que já discutimos e debatemos sobre a lei da oferta e da procura, é chegada a hora de nossas palavras-chave. Já estamos chegando no finalzinho da nossa aula e as nossas palavras-chave não poderiam deixar de ser outras. Oferta, procura. Anotem aí as palavras-chave, oferta, procura. Anotada? Então vamos para o nosso exercício de fixação. No nosso exercício de fixação, é a oportunidade que todos nós temos de testar o nosso conhecimento, testar aquilo que nós estudamos, aquilo que nós acompanhamos ao longo da aula. Então eu peço a vocês que vão receber o formulário de atividade, dentre instantes, com as opções A, B, C, D e E, que vocês acompanhem a leitura e respondam aqui, coloquem seu caderno e depois passe para o formulário com mais convicção. E se precisarem, essa aula está ao vivo, está acontecendo agora, mas ela vai ficar gravada, então volta à aula, leia novamente para poder responder com mais convicção. Então vamos ao exercício. Complete a frase com a alternativa correta sobre a lei da oferta e da procura. Se a quantidade ofertada se encontrar abaixo daquela de equilíbrio, teremos uma situação de, pontinho, pontinho, de produto. Então vocês vão, dentre as 5 opções, escolher qual é a opção que se encaixa ali naquele espaço em branco. Então eu vou ler as opções encaixando no espaço em branco para vocês poderem ver qual é que se encaixa melhor e qual é que está correta dentre as 5 opções. Então vamos lá. Letra A. Situação de equilíbrio de produto. Letra B. Situação de excesso de produto. Letra C. Situação de escassez de produto. Letra D. Situação de estagnação de produto. Letra E. Situação de valorização de produto. Então reflitam, pensem calmamente, não precisa ter pressa para responder corretamente a opção. Tá bom? Então assim concluímos mais uma aula de Sociologia. Antes de nos despedir, em definitivo, vamos à nossa mensagem de hoje. E hoje eu trago o filósofo Friedrich Hegel, um filósofo alemão, para nos deixar uma mensagem. E ele diz o seguinte: quem quer algo de grande deve saber limitar-se. Quem, pelo contrário, tudo quer, nada em verdade quer e nada consegue. Vou repetir a frase de Hegel. Quem quer algo de grande deve saber limitar-se. Quem, pelo contrário, tudo quer, nada em verdade quer e nada consegue. Reflitam sobre essa mensagem de Hegel, comentem se acharem necessário. E assim nós concluímos mais uma aula de Sociologia, convictos de que nós nos reuniremos mais uma vez na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para mais uma aula de Sociologia. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus os abençoe hoje e todos os dias. E nós nos veremos na próxima semana. Até lá!